Podemos. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a presença de todos aqui na videoconferência. Hoje nós vamos fazer, o Gilmar vai fazer a correção da avaliação O, que fala sobre as alterações da regra do jogo. Inicialmente, o Gilmar vai falar sobre as alterações, assim, de forma rápida, e depois nós vamos responder as questões da avaliação O. São 20 questões. Vamos ver o desenrolar. Se houver possibilidade, nós vamos corrigi-las todas hoje. Se porventura, em função de algumas questões que surtirem assim, dúvidas e demandarem um tempo maior, nós podemos corrigir algumas delas na próxima sexta-feira. Então, assim, agora vai ter uma prévia sobre as alterações da regra e depois nós vamos passar diretamente para a correção da avaliação. Gilmar, agora é com você. Fica à vontade aí. Obrigado, Paulo. Bom, boa noite a todos. Novamente é um prazer estar com os colegas nessa videoconferência, esse trabalho que temos feito às quintas e sextas-feiras, né? E hoje nós vamos tecer alguns comentários a respeito das alterações das regras do jogo 2020-2021. Algumas regras foram objeto de alterações. Foram 6 regras que tiveram alterações para esses anos de 2020 e 2021. A regra 1, a regra 8, a regra 10, a regra 11, a regra 12 e a regra 14. Além dessas regras, o protocolo VAR também foi objeto de alteração. O glossário, que muitas vezes a gente deixa de consultá-lo, né, onde vem as definições dando alguns conceitos, normalmente lá na parte mais final do livro de regras. Também as circulares 16 e 19. Todos esses foram objetos de alteração da regra do jogo. Na regra 1, teve lá a possível combinação dos formatos nas metas, travessão e metas, travessão e nas traves, né, trave e meta. Os 4 possíveis formatos, quadrado, retangular, redondo e elíptico, podem ser combinados. Na regra 8, que tem, na verdade, a gente pode associá-la a essa alteração à regra 12, com relação à bola ao chão, porque, na verdade, ela já estava existindo, essa situação do bola ao chão destinado a um jogador, mas agora esse jogador, somente ele poderá, né, já teria essa distância de 4 metros, se por acaso houver algum desrespeito a essa distância antes da bola entrar em jogo, o jogador de qualquer uma das equipes, não é só da equipe adversária, não, de qualquer uma das equipes, ele estará sujeito a ser advertido com cartão amarelo. Na regra 10, determinação do resultado de um jogo, nós temos ali também uma associação com a regra 14, mas vem trazendo para nós uma informação de que, se por acaso na partida tiver os tiros livres da marca penal, que são por todos conhecidas como disputas de pênalti, se isso acontecer, as infrações porventura cometidas, as sanções porventura tidas pelo goleiro, né? No caso, a advertência verbal e a advertência com cartão amarelo, elas não são cumulativas para os tiros livres da marca penal, ou seja, elas são zeradas. Na regra 11, há bastante tempo, algum tempo pelo menos, a gente não vê alterações na regra 11. Tem ali a situação de que se o defensor usar a mão de maneira deliberada, ele habilita o atacante que esteja em posição de impedimento. Na regra 12, nós tivemos ali 6 menções de alteração. A primeira, de respeito exatamente à divisa, né, entre o ombro e o braço.
Porque não é infração e continua sendo dessa maneira se a bola tocar no ombro. Se tocar no braço ou na mão, é infração. É claro que dependendo da situação, de maneira voluntária, involuntária, vai depender da situação. Mas existe ali a divisa. Ou seja, o ombro vem até o início do bíceps, na parte inferior da axila. A partir do bíceps, né, essa região, ali a gente já teria, tocando a bola ali, teria sido considerado como uma bola tocando no braço do jogador. A segunda situação é com relação à mão involuntária do atacante em uma situação de perigo contra a meta adversária. Mas o que tem que acontecer para que realmente se considere a infração? Se essa mão voluntária é infração sempre. Involuntária, ela será infração se por acaso acontecerem duas situações seguintes, que seja uma situação imediata, né, tem que haver imediatez no lance e criar uma clara oportunidade de gol ou um gol. Se não acontecer isso, não ocorre a infração. Não ocorre a infração de mão. A terceira situação é a situação da punição para o goleiro. Nós tínhamos nas regras do jogo, né, que o uso da mão pelo goleiro dentro da sua área penal jamais seria motivo, seria objeto de punição disciplinar para o goleiro. Essa situação hoje é possível. Em que caso? Num reinício de jogo, normalmente, num tiro de meta ou num tiro livre, cobrado na área penal pelo goleiro, se ele voltar a tocar na bola antes que outro jogador a toque e venha impedir um ataque promissor ou cometer um dogso, impedir uma clara oportunidade de gol, o goleiro estará sujeito a receber uma advertência com cartão amarelo ou uma expulsão com cartão vermelho, respectivamente. A situação seguinte é apenas uma menção, é uma alteração de apenas uma palavra. Vinha na regra que toda falta que impedisse um ataque promissor, ela deveria ser punida com advertência do cartão amarelo. Na verdade, agora seria toda a infração, porque a falta é uma infração cometida por um jogador contra uma pessoa. Então, eles abrangeram uma situação de infração, porque infração corresponde a faltas e incorreções. Bom, a situação posterior seria o caso da uma possível vantagem, né? Uma vantagem dada pelo árbitro ou a permissão do árbitro de ser cobrado um tiro livre pela equipe que foi vitimada pela infração. Caso essa jogada tivesse fosse um desenvolvido um ataque promissor e fosse dada a vantagem, né, ou fosse permitido que um tiro livre fosse cobrado, a equipe beneficiada pelo tiro livre acaba abdicando da situação da punição para a equipe infratora. Então, esse cartão amarelo deixa de existir. É uma situação semelhante ao dogso. Né? E também, fazendo lá um link com a regra 8, né, a bola ao chão, ele, na verdade, o que acontece? Vou ser repetitivo, mas ele tem esse vínculo com a regra 12. O bola ao chão, somente aquele jogador a quem é destinado a bola ao chão poderá se aproximar da bola. Todos os outros jogadores, todos os outros das duas equipes têm que ficar pelo menos a uma distância de 4 metros. Se isso não acontecer, esse jogador estará sujeito a ser advertido com cartão amarelo. Bom, nas regras foram essas situações, essas 6 regras. Também tem o protocolo VAR. O protocolo VAR também foi objeto de alteração. No Brasil já existia essa situação. O Brasil já trabalhava dessa maneira. Porque nós temos 2 tipos de revisão. A revisão apenas do VAR e a revisão no campo de jogo, que é chamada OFR, um Field Review. Na revisão apenas do VAR, que são para decisões factuais, basta apenas um sinal de TV e faz a alteração necessária. Então, não tem a necessidade de fazer 2 sinais de TV para alterar a decisão ou tomar uma decisão.
se referir apenas a uma revisão do VAR, revisão apenas do VAR, ou seja, decisões factuais, né? Decisões de fato, fatos ocorridos, não decisões subjetivas, porque decisões subjetivas, onde se faz uma OFR, continua sendo necessária a abertura de 2 janelas, ou seja, 2 sinais de TV. Então, para decisões factuais, apenas um sinal de TV. Também no glossário nós temos ali 2 alterações. Uma se refere, né, à posição que o jogador ocupa no campo de jogo, o local que ele toca com a parte do seu corpo, normalmente é o pé. Isso é que vai definir se ele, por acaso, estaria cometendo uma irregularidade ou não. Então, por exemplo, no tiro penal, nós vemos os jogadores com o pé fora da área penal ou fora do arco penal. Mesmo que eles estejam com o corpo à frente, a cabeça ou parte do corpo à frente, invadindo a área aéreamente, essa situação não é irregular. Essa situação é regular. Lembrando o seguinte, mesma coisa, por exemplo, no tiro de saída. Lembrando o seguinte, que com relação ao impedimento, isso continua acontecendo. Ou seja, a cabeça, corpo ou pé estiver mais próximo da linha de meta adversário que a bola do penúltimo adversário, será motivo de sanção disciplinar. Tá certo? E também aquela situação de segurar o adversário, né? Quando segura o adversário e causa impacto nesse jogador adversário, somente nessa situação será punido com tiro livre. E aí poderá ocorrer também outras punições disciplinares, vai depender de cada situação. Mas simplesmente segurar o equipamento do jogador ou o corpo do jogador e não causar impacto no jogador, isso não é motivo para punição. Perfeito? Bom, além dessa situação do glossário, da revisão do protocolo VAR e das regras, nós temos ali 2 circulares. A circular número 16, que ela trata daquela situação em que o goleiro ganha vantagem quando ele levanta a bola na cobrança de um tiro livre ou um tiro de meta, ele levanta a bola para um defensor com o intuito de recebê-la novamente e assim ganhar vantagem nessa situação. Nesse caso, o que estaria acontecendo? A primeira situação repete, na segunda vai repetir também e o goleiro deverá ser sancionado com cartão amarelo. Na circular 19, exatamente aquela alteração temporária que vai permitir agora às equipes, né, os selecionados, né, durante um determinado tempo, que a gente, em razão da Covid, isso para competições oficiais ou não, vai permitir que hajam 5 substituições, né, em 3 momentos do jogo, onde não se contam os intervalos, as interrupções. Então, fazendo um resumo das alterações, são essas que a gente estaria verificando e que foi objeto aí de inclusão nas regras do jogo. Beleza, Gilmar, só para lembrar todo mundo, que o que está na circular 16 e na circular 19 já faz parte da regra. Ou seja, sim, a regra 2021 já vem com essas alterações embutidas nela. Então, na verdade, a circular ela acaba não tendo tanto valor porque já está na regra. Beleza? Perfeito. Só para dar esse ok. Podemos continuar? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta a respeito do que a gente falou agora? Posso fazer um ajuste rapidamente? Claro, lógico. Você falou da questão do impedimento, da cabeça estar mais próximo da linha de meta do que o penúltimo defensor. Você falou em sanção disciplinar. Falei sanção disciplinar? Então, me equivoquei, desculpe. Não é sanção disciplinar, é uma punição técnica, sanção técnica, desculpe, perdão. Eu me equivoquei na colocação. Continua sendo normal. Para a regra 11, essa situação de colocar o corpo à frente. Então, não é só o pé, não é só a parte do corpo que tem contato com o solo. Continua valendo o quê? Cabeça, corpo ou pés. Então, será punido com tiro livre indireto, punido com impedimento. Agradeço, Cláudia, a correção. Obrigado. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Algum colega? Podemos passar, então, para as questões? Claudinho, Gilmar, posso fazer a pergunta? Claro.
Claro, pode. A mão na bola do atacante. Sim. Quando não é mão na bola, imediatamente ele faz o gol. Você pode repetir esse lance? Não, o que ocorre nessa situação? Está lá previsto na regra 12, nas alterações, o seguinte, porque ficou, antes dessas alterações entrarem em vigor, que entrou a partir de 1º de junho, quando ficava na dúvida qual era a situação, a partir de que momento se deveria punir. Então, se por acaso acontecesse uma jogada, tivesse uma mão não deliberada, uma mão involuntária, e essa jogada acabasse terminando em gol, né, o que aconteceu? O que vinha acontecer? Uma clara oportunidade de gol, ela era punida. Né? Agora, continua acontecendo essa situação, mas tem que ocorrer uma imediatez na jogada. Uma imediatez. Além de imediatez na jogada, deverá acontecer um gol ou uma clara oportunidade de gol. Então, a situação tem que ser rápida. Né? Pode até ter, de repente, 3 toques. Né? Isso pode acontecer, é possível acontecer. Mas vários toques, uma jogada onde tem um andamento maior, né? que finaliza, que termina em gol, essa jogada é normal. Não tem infração de mão. Perfeito? Ok, entendi. Quem quer mais fazer alguma colocação, alguma pergunta? Podemos passar para as questões? Bom, a primeira questão, né, fala lá exatamente da regra 1, né, da alteração referente à regra 1. Os postes de meta podem ser, né, ali a letra B até ele tem esses formatos, mas não é a mais completa para nós, né? Na verdade, eles podem ser circular, retangular, quadrado ou elíptico, ou uma combinação dessas formas, tá certo? A chave de resposta está ali, a gente fez menção qual é a regra que teve alteração, né? Já que a gente ainda não está presente, acoplado lá o nível de regra, a gente fez menção qual é que regra foi objeto de alteração, a regra 1. Então, a opção seria a terceira opção, que corresponderia à opção C. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Podemos passar para a questão seguinte? Peço, Sérgio, por gentileza, se posso passar para a questão seguinte. Bom, essa questão é bem simples, né? Assim, chama atenção para a gente da necessidade de todos nós que militamos na arbitragem, né? O conhecimento do que se refere cada regra, isso é importante. Então, ele falando, a bola ao chão faz parte, está incluído em qual regra? Na regra 8, né? O início e o reinício do jogo, certo? Então, essa nossa referência aí seria a própria regra 8, e, em razão da punição, a gente poderia também fazer uma associação com a regra 12. Ok, pessoal? Então, a resposta correta seria a segunda opção, que corresponderia à letra B. Legal? Ali a chave de resposta, feedback, o Sérgio já colocou para a gente ali a regra 8. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Podemos passar para a seguinte? Bom, questão 3. Durante a cobrança dos tiros desde a marca penal, o goleiro, que já havia sido advertido com cartão amarelo durante o tempo regulamentar, se adianta antes da execução do primeiro tiro, defendendo a cobrança. O que o árbitro deverá fazer? Como falar na regra 10, o que faz menção para nós? Eles trabalham associados às regras 10 e 14, em termos de alteração, em termos de praticabilidade. Mas ali, na regra 10, faz menção para nós que, se por acaso uma partida for para o estilo livre da marca penal, se tiver prevista essa situação, as punições de referência à advertência verbal, né, por o avanço do goleiro ou advertência por cartão amarelo, elas são zeradas, elas não são transferidas para o estilo livre da marca penal.
Na súmula, se por acaso ele receber um cartão amarelo, vão ser 2 cartões. Tá? Mas para efeito de contagem de identificação, não são levadas essas punições. Então, nesse caso, reinicia o processo de punição. Ele vai advertir, o árbitro vai advertir verbalmente o goleiro pela infração cometida e determinar a repetição da cobrança. Okay? Então, seria a segunda opção, que corresponderia à letra B. Ok? Ali a chave de resposta. Né? Está na regra 10. Alguém quer fazer alguma colocação? Algum colega quer fazer alguma... gostaria. Pois não. Só para... Na verdade, quando a regra 10, os exemplos que está vindo da IFAB, da Conmebol, sempre relacionam o goleiro. Mas isso serve para qualquer jogador, não só para o goleiro. Qualquer jogador que tiver recebido o cartão amarelo durante o jogo, uma prorrogação, que for para a disputa de tiro penal, esses cartões não são considerados. E a justificativa que a IFAB deu para isso é que a disputa de tiros penais não faz parte da partida, por isso não pode somar. Então, essa é a justificativa legal. O cartão amarelo que é aplicado para o jogador nos tiros penais não são considerados, não são somados com o da partida normal por conta dessa coisinha. O jogo parou, acabou, então não conta mais. Então, essa é a única justificativa que a FIFA deu para não ter que expulsar o jogador na primeira advertência. Tá? Algum colega quer fazer outra colocação? Algum colega quer fazer alguma pergunta? Podemos passar para a questão seguinte? Peço a gentileza. Gilmar. Pois não? Boa noite aí, Iago. Opa. Se o jogador, o goleiro, tomar o cartão amarelo nessa parte da pênalti, isso vai relatado na súmula, na Sim. parte dos cartões amarelos ou nas outras opções? Não, vai como se ele vai ser mencionado na súmula ali que ele recebeu 2 cartões amarelos. Por que isso? Porque o regulamento da competição, na maioria das competições que a gente vê, é levado em consideração a quantidade de punições disciplinares. Vamos dizer que ele já tivesse um cartão amarelo e recebeu 2. Provavelmente, na partida seguinte, ele estaria suspenso, tá? Pelo 3º cartão. Tá? Com relação à situação de 2 advertidos cartão amarelo para esse jogador. Obrigado. Ok. Alguém mais que gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu novamente aí tentar responder para o Iago isso. Iago, não existe nenhuma orientação ainda com relação às súmulas. Tá? O Gilmar respondeu dizendo que era para colocar na súmula no lugar dos cartões amarelos. Teoricamente é isso mesmo, mas é bom esperar qual vai ser a decisão da federação, da CBF, onde vai ser aplicado esse cartão, onde vai ser colocado esse cartão. Porque se teoricamente ele não soma para a expulsão, então a gente vai ter que pensar também que ele não vai somar para a suspensão do jogador. Então a gente tem que pensar em várias outras coisas. Então, por enquanto, não existe nenhuma orientação em como vai se fazer a anotação desse cartão. No meu entender, seria lá nas questões das situações extra ao jogo. Acabou o jogo, dei o cartão amarelo, vou colocar naquele cantinho lá com relação ao cartão. Aí é preciso esperar somente como é que vai ser, como é que o departamento técnico vai pensar nisso, para depois a gente dar uma orientação para vocês com mais certeza, ok? Tá legal, Sérgio. Obrigado. Legal, Sérgio. Só até para fazer, porque de repente a gente faz um comentário, no caso eu especificamente, faz um comentário e de repente eu não fui claro. Eu quis dizer o seguinte, olha só, ele recebeu 2 cartões. O que eu quis dizer da possível suspensão é se ele já tinha um anteriormente. Mas o Sérgio teve um anteriormente, já tinha um cartão amarelo e recebeu outros na partida. Aí receberia o 3º e poderia estar suspenso. Mas o Sérgio foi bastante solícito nessa situação, bastante procurando nos ajudar aí nesse esclarecimento, porque pode vir realmente uma informação adicional para nós. Perfeito? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma colocação? Quer fazer alguma pergunta ainda sobre essa questão? Podemos passar adiante?
Só gostaria de pedir para o pessoal que não está, que não vai falar, para manter o microfone desligado, porque o ruído atrapalha a explicação. Ok? Então, eu estou ouvindo aqui som de WhatsApp, som de pessoas falando no fundo. Então, vamos só manter desligado enquanto o Gilmar está falando. Ok? Bom, questão 4, ele dá 3 alternativas para nós, né? Marcar a alternativa correta. Então, nós vamos ler as três opções para a gente identificar, para nós identificarmos ali qual seria a correta e o que estaria incorreto nas outras. Para efeito de impedimento, a mão deliberada cometida por um defensor não é considerada como jogar, né? Deliberadamente. Bom, isso aí não está correto, né? Porque a mão deliberada cometida por um defensor hoje é considerada como jogar deliberadamente, ou seja, habilita um atacante adversário que esteja em posição de impedimento. Então, a questão é a opção seguinte: para efeito de impedimento, a mão deliberada cometida por um defensor considerada como jogar deliberadamente, seria essa opção, né, que seria a correta. Que a terceira fala tanto a mão acidental como a deliberada são consideradas para efeito de habilitar esse jogador. Então, na verdade, não está correta essa questão também. A mão acidental não habilita. A mão deliberada habilita um defensor, um atacante. A mão deliberada do defensor habilita o atacante em posição de impedimento. Então, a alternativa correta seria a segunda opção, que corresponderia à letra B. Ok? Ali a chave de resposta, né? Seria a regra 11. O Sérgio já colocou para a gente. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa questão? A mão dele. Pois não entendi. Elaine, pode falar, depois eu falo. Pode falar, por gentileza? Elaine está sem o microfone ligado, tem que ativar. Alô? Pois não. A mão deliberada seria uma mão proposital? Sim, a mão intencional, exatamente. Mão deliberada, mão que teve a intenção de tocar na bola. Exatamente isso. Quando o defensor utiliza dessa ação, ele habilita o jogador como se ele jogasse com o pé. Ele jogou deliberadamente, né? Deixa de ser um desvio, deixa de ser um rebote, um possível desvio, um possível rebote, e passa a ser uma situação de habilitar o atacante que esteja em posição de impedimento. Então, tem que ser uma mão deliberada, uma mão intencional, certo? Obrigada. Okay. Gilmar, Edito. Pois não. Tudo bem. Vê se tu consegue me ajudar. Tu consegue ler o texto da mudança? Eu te confesso que eu fiquei na dúvida em relação ao texto da mudança. Sim. E não ficou claro, eu não consegui interpretar, na verdade, claramente, a informação que consta na mudança da regra. Sim. Então, eu não entendi, ou interpretando essa questão aqui, eu entendi que o jogador, nesse caso específico, ele fez uma defesa deliberada. E, nesse caso, a defesa deliberada, você não habilita o jogador em posição. Sim. Correto? Sim, exatamente. Então, a forma que está transcrito a mudança, eu te confesso que eu interpretei errado, tá? Essa questão em si. Por isso que eu queria ver se tu pudesse explicar em relação ao texto que foi modificado. Se tu conseguir fazer uma abordagem para ficar um pouco mais claro, eu te agradeço. Tranquilo. Olha só, o que a gente caracteriza como uma defesa deliberada, seja com a mão, seja com o pé. O goleiro, por poder jogar com a mão e ter prerrogativa de jogar com a mão dentro da sua área penal, quando ele defende a sua meta, a bola que está em direção à sua meta é muito próxima ou muito próximo, ele faz uma defesa deliberada. Isso não habilita. Quando um jogador, um defensor, utiliza outra parte do corpo, né, cabeça, peito, pé, e defende a sua meta pela proximidade, né, pela direção da bola que está em direção à sua meta, isso é uma defesa deliberada. Agora, quando o jogador
ele utiliza a mão. Por exemplo, no lançamento, que é feito por um jogador que está em posição de impedimento, ele usa deliberadamente a mão. Ou ele defende a meta. Isso não é uma defesa deliberada, porque o jogador ele não pode jogar com a mão dentro da sua área penal. Isso é uma ação deliberada. Certo? Isso é uma ação deliberada. Por ser uma ação deliberada e uma ação irregular, ela tem que ser punida. O que acontece hoje? Esse jogador, se ele defende a sua meta, usando a mão, defende não, ele usa uma ação deliberada para defender a sua meta, não sendo goleiro, e impede que essa bola entre, né? Ele impediu um gol da equipe adversária. Se essa bola sobrar para um atacante que esteja, vamos dizer que esteja só ele e o goleiro está em posição de impedimento, o atacante venha a fazer o gol, esse gol será válido. Esse gol será válido, tá certo? E isso aí seria uma tentativa frustrada de impedir um gol, porque ele não conseguiu impedir o gol, ele utilizou com a mão, fez uma ação deliberada, impediu momentaneamente da bola entrar na meta, mas o intuito dele não foi conseguido. Porque um jogador que estava em posição de impedimento foi habilitado em razão dessa situação, foi lá e fez o gol. Então, foi uma tentativa frustrada de impedir um gol com a mão. Isso está lá bem caracterizado na regra 12, né, com conduta desportiva, ele tem que ser advertido com cartão amarelo esse defensor. Aí, outro dia até conversando com o Cláudio, né, e por acaso vamos dizer que esse jogador, esse atacante, em vez de ele fazer o gol, ele chuta para fora. Será que como é que seria essa situação? Né? Aí ele conseguiu o intuito dele, ele teve o intuito dele atendido. Conseguiu o intuito dele, ele conseguiu impedir um gol, porque ele defendeu não, uma ação deliberada, impediu o gol daquela maneira e realmente houve o jogador chutou para fora. Nesse caso, ele tem que ser expulso e tem que ser marcado um penal. Gilmar, deixa eu entrar nessa seara aí rapidinho, só para poder... Sim, a explicação foi perfeita. Só que, às vezes, uma explicação diferente acaba facilitando mais o entendimento. A gente tem que olhar duas coisas bem diferentes. O conceito da defesa deliberada. Independente de ser com a mão ou não, é uma defesa deliberada. Por quê? Porque ele defendeu o seu gol. Ele impediu com as mãos que a bola entrasse na sua meta. Então, é uma defesa deliberada. O que a FIFA agora organizou é que, se esse jogador que faz a defesa deliberada, se ele usar a mão, esta mão que ele usou passa a ser considerada que é uma tentativa de impedir a bola de entrar na meta com a mão. Então, mesmo sendo uma defesa deliberada, é considerado que é uma mão na bola, porque, segundo o espírito da regra, como a maioria dos instrutores gostam de falar, ninguém vai entender que um gol foi impedido de ser feito com a mão. Por isso que o jogador tem que ser punido. Como o Gilmar falou, se a bola não entrar e sobrar para um jogador que está em posição de impedimento, esta mão habilita esse jogador. Se fosse com a cabeça, se fosse a mão do goleiro, não habilitaria. Mas como é a mão do jogador, ele quis jogar, ele habilita o jogador que estaria em posição de impedimento. Por isso que é considerado como uma jogada deliberada do defensor. Então você tem o conceito da defesa deliberada, continua intacto, mas se esse cara usar a mão, essa mão que ele usou para fazer uma defesa deliberada é considerado como se ele tivesse querido jogar. Ok? Então, se a bola não entrar, é expulsão. Se a bola entrar, é cartão amarelo para o cara que meteu a mão na bola. Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Legal, Sérgio. Bacana. Valeu, obrigado aí pelo complemento. Legal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação com relação a essa questão? O colega quer fazer? Gilmar, só fechando aqui o seguinte, eu agradeço assim, a resposta tua, Sérgio, brilhantemente, ficou muito clara a minha dúvida em si. Mas o X da questão, Gilmar, foi realmente o texto, eu não sei se foi a minha tradução, o que foi em relação à tradução da regra como um todo,
Mas o texto, como está escrito defensor, realmente eu entendi que nesse caso da questão específica, foi considerado uma defesa deliberada. Então, esse foi o X da questão. Mas em relação à explicação, ficou claro, agradeço a atenção. Legal, Ailton. Mais algum colega quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Boa noite, eu posso acrescentar aqui? Claro, pode. Quando você lê a questão, respondendo para o meu colega, talvez de uma forma mais simples, quando você lê a questão e não tiver escrito defesa deliberada, automaticamente você já subentende que é uma ação deliberada e que não foi o goleiro, sendo dentro da área, né? Eu interpretei dessa forma quando eu fui responder a questão. Espero poder ter te ajudado. Legal. Legal. Obrigado, Márcio. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Algum colega quer falar mais alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Está ali a fundamentação, nós mencionamos a regra, o Sérgio colocou ali para a gente. Agradeço os colegas, agradeço o Sérgio também por essa participação. Algum colega quer fazer algum acréscimo, como a nossa colega fez? Podemos passar então adiante? Podemos passar para a próxima? Vou pedir ao Sérgio essa gentileza, então. Bom, um defensor de forma deliberada, com o uso das mãos, impede que uma bola entre na meta de sua equipe. Uma situação semelhante, ou pelo menos parecida. Um atacante em posição de impedimento chuta a bola após a ação do defensor e conseguindo o gol. Qual será a decisão do árbitro? Então, é uma história, essa é a regra 11, né? O que o árbitro vai fazer nesse tipo de situação, né? Então, se ele usa de forma deliberada a mão, ele habilita o jogador. Ele impediu que a bola entrasse na meta de sua equipe. Nesse tipo de situação, um jogador que estava em posição de impedimento ficou habilitado a jogar, né? Ele chutou após essa ação do defensor e fez o gol. Então, foi uma tentativa frustrada de impedir o gol. Como foi uma tentativa frustrada de impedir um gol, esse defensor deverá ser advertido com o cartão amarelo e o gol deve ser validado. Então, a opção correta seria a segunda, a opção que corresponderia à letra B, valida o gol e aplica o cartão amarelo para o defensor. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Gilmar? Pois não. Aqui é o Ian Gomes, tudo bem? Oi, Ian, tá bom? Tá me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Não, surgiu um lance na minha cabeça vendo essa questão aí. E aí eu queria que o senhor me esclarecesse. Por exemplo, o zagueiro botou a mão na bola deliberadamente, e aí a bola sobrou para o atacante e habilitou esse cara. Sim, habilitou. Na regra. Sim. Vamos supor que antes do atacante chutar, o zagueiro consegue, numa disputa de bola normal, fazer uma falta, um novo pênalti. O que eu marcaria como árbitro? Eu interpretaria como 2 lances para cartão amarelo, um lance para vermelho ou apenas um pênalti? Veja bem, o que acontece? Primeiro, vamos lá, vamos tentar visualizar a sua colocação. Esse jogador, ele impediu o gol, ele habilitou, simplesmente habilitou, foi isso? Houve um lançamento, ele habilita com o uso da mão. É isso que você falou? Não. O que eu falei é que, tipo assim, por exemplo, vamos supor que essa é uma disputa dentro da área. Assim, tá aquele lance desgarrado. O cara chuta, aí o cara mete a mão na bola e sobra pro atacante. Sim. Ele mete a mão na bola de forma deliberada. Ele queria tirar o gol. Sobrou pro atacante que estava em posição, segundo a regra, está habilitando. Isso. Esse mesmo zagueiro que meteu a mão na bola, ele consegue recuperar e dar um carrinho no cara, disputa de bola, sem nenhuma infração, derruba o cara, o juiz vai lá e marca o pênalti. O que eu faço como uma sanção disciplinar? Eu penso que são 2 cartões amarelos, porque ele pediu o gol, e aí tem uma chance de disputa de bola, e aí 2 cartões amarelos dão um vermelho. Eu dou um vermelho direto, ou apenas um cartão amarelo, ou nenhuma. Não, veja bem, o que acontece? Se você tem 2 infrações que são passíveis, se elas são infrações de natureza, né, ou seja, falta imprudente, temerário com uso de força excessiva,
se ele comete 2 infrações passíveis de punição, ele tem que ser punido pelas 2 infrações. Então, vai depender da força empregada ou, se de repente for uma falta tática que venha a trazer essa situação de punição. Então, se ele tem uma tentativa frustrada, se ele impede um gol com a mão, ele tem que ser expulso. Se ele impediu o gol, ele usou a mão, mas sobrou para um atacante, esse atacante faz o gol, ele vai receber cartão amarelo. Se esse atacante não faz o gol, ele conseguiu impedir, o intuito dele foi alcançado, ou seja, ele impediu desse gol ser feito. Nesse caso, ele tem que ser expulso. E um pênalti aí tem que ser marcado, em razão da primeira infração. Certo? Eu entendi. Eu entendi, professor. Eu entendi a sua explicação, sim. Só que o que acontece? Na minha concepção, pelo que eu li da regra, o cara toma um cartão por impedir um impedimento frustrado de fazer um gol. Isso. Pela mão. Se ele faz a mão e o atacante recebe e ele derruba o cara num carrinho, ele não impediu frustradamente com a mão. Entende? Ele impediu com um carrinho. Por isso que eu entendo, na minha concepção, eu daria apenas o amarelo e o pênalti. Porque eu acredito que ele não impediu com a mão. Teve uma outra ação com um lance de pênalti. Por isso que eu fiquei na dúvida agora, porque teve uma infração anterior que geraria um cartão amarelo. Uma outra infração que geraria um segundo cartão. Entende? Por isso que eu entendi. Mas, assim, é uma interpretação minha. Entendeu? Não, perfeito. Olha só, vamos levar para aquela situação que a gente fez aquele comentário, né? Se por acaso ele impede o gol com o uso da mão e sobra para o atacante da posição de impedimento que chuta para fora, ele conseguiu, o intuito dele foi alcançado. Ou seja, ele impediu um gol. O intuito foi alcançado. Ele tem que ser expulso e tem que ser marcado o pênalti. Tá certo? Nesse caso aí, ele impede um gol com a mão, tá certo? E depois comete uma outra falta, uma outra infração. Dependendo da força empregada, pode ser uma força imprudente, pode ser uma força temerária, pode ser uso de força excessiva, mas de qualquer maneira, o que aconteceu? Ele conseguiu impedir um gol. O objetivo dele foi alcançado. Se o objetivo dele for alcançado, ele tem que ser expulso, não vai dar 2 vermelhos. Você dá o vermelho, o intuito dele foi alcançado, um pênalti tem que ser marcado e você faz menção na súmula do que aconteceu. Ele poderia ter, assim, talvez pela justiça desportiva, ele venha receber uma punição maior. Mas ele conseguiu o objetivo dele, ele impediu um gol. O gol. Posso entrar nessa aí de novo, Gilmar? Oi? Eu tô entrando muito hoje. Não, é o seguinte, Ian, é uma coisa bem simples. O jogador tentou tirar a bola com a mão e a bola não entrou. Qual é o cartão? Qual é o cartão? Vermelho. Não, calma aí. Se ele tentou tirar a bola com a mão, a bola não entrou, é cartão vermelho. Então ele tentou tirar a bola com a mão e ele mesmo, quando a bola foi para um outro jogador em impedimento, ele foi disputar essa bola. Ou seja, o gol já para ali. Eu não tenho que deixar continuar mais nada. Se o jogador tentou tirar a bola com a mão. Então, ali já está considerado que houve uma retirada, uma defesa liberada com a mão, então era para cartão amarelo ou vermelho. Amarelo se a bola entrar, vermelho se a bola não entrar. A bola não entrou. O jogador que estaria em posição de impedimento é sargeado por esse cara, quando ele vai disputar a bola, aí o árbitro tem que parar, cartão vermelho para o jogador e pênalti. Não tem que pensar 2 vezes. Entendeu? Então, é uma situação que é contínua. Tranquilo? Certo, Gilmar? Entendi, professor. Obrigado. É porque é uma coisa nessa fala do Sérgio aí. O Sérgio foi muito claro. O jogador impediu o gol com a mão. É cartão vermelho. A bola sobrou para o jogador que estava em posição de impedimento. Um outro jogador, que não esse, deu uma entrada nele, eu tenho que avaliar a natureza dessa entrada. Se for uma entrada com uso de força excessiva, eu vou expulsar com cartão vermelho aquele que impediu o gol e vou expulsar o jogador que deu a entrada com uso de força excessiva. Isso. Então, assim,
Se cair no mesmo jogador, já está expulso já. Se cair em outro jogador e ele sofreu uma entrada com uso de força excessiva, vão ser 2 expulsões num lance só. Entendeu? Então, isso. Professor. Obrigado. Foi esclarecido, sim. Bom? Vai, Gilmar. Valeu, Sérgio. Valeu, Cláudio. Obrigado. Podemos passar, então, para a questão seguinte? Alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma pergunta? Podemos passar? Peço, Sérgio, a gentileza de passar para outra questão. Bom, marque a alternativa correta. Então, nós vamos também olhar as 3 opções para a gente fazer a identificação da que seria correta. O ombro deve ser considerado para efeito de mão na bola. Não. O ombro, hoje nós temos a divisa, né? Que é exatamente aonde? Antes do bíceps, né? Nós fizemos essa observação. Isso está é a primeira alteração mencionada na regra 12. O ombro, não há infração de mão, né, se houver o toque no ombro. E o ombro, ele vai até o quê? A parte inferior da axila. Então, é onde começa o bíceps, tá certo? O bíceps. Onde começar o bíceps, aqui já é braço, tá certo? Então, o ombro deve ser considerado, tá errado. O ombro não deve ser considerado para efeito de mão na bola. Não deve ser considerado. A opção correta é essa. Apenas a mão deve ser considerada para efeito de mão na bola. Não está incorreto, porque o braço também tem que ser considerado. Então, a opção correta é a segunda opção, que corresponderia à letra B, né? Essa está na regra 12, né? A fundamentação teórica. Algum colega quer fazer alguma observação, quer fazer alguma pergunta? Podemos passar para a questão seguinte? Eu peço, Sérgio, então, a gente... Por não? Desculpa, sou eu Ian de novo. Me tira uma dúvida, por exemplo. E se a mão, aquele lance do braço de apoio, por exemplo, aquele lance que o cara vai na ponta, vai cruzar para a área e bate na mão do cara. Braço bater no... já é uma outra situação. Já é uma outra situação. Braço de apoio, se a bola bate e ele serve como apoio, não é considerado infração. Né? Ali não é considerado infração. Ali está utilizando como apoio, exclusivamente como apoio. Ele não, desde que ele não abra o braço verticalmente, horizontalmente, ali não é infração de mão. Isso aí é para definir o limite. Essa situação foi colocada para definir o limite do que é, aonde a gente devemos considerar que seja infração com o toque. Então, o ombro, a articulação do ombro, ela vem até aqui. Ela tem um pouco mais abaixo, antes do bíceps. Para ficar definido isso de uma maneira clara, foi colocado isso como alteração nas regras do jogo 2020-2021. Ali é uma outra situação que já está presente nas regras e continua valendo. Se o braço for usado como apoio, não existe infração de mão. Mesmo que toque no braço ou na mão. Perfeito? Tudo bem, Ana? Tudo bem. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma colocação? Sim, professor. Tudo ok. Esqueci de avisar. Podemos passar adiante? A fundamentação está lá, colocamos com regra, na regra 12, né? As novas alterações. Peço, Sérgio, a gentileza de passar para outra, por favor. Bom, a questão 7 traz a seguinte enunciado para nós. A mão na bola de um atacante deve ser punida? Toda vez que a gente fez esse comentário, talvez toda a resposta tem sempre, não, nunca. Elas são perigosas, somente, a gente tem que ter uma atenção maior. Nem sempre a mão na bola de um atacante deve ser punida. Nem sempre. Né? Então, essa questão sempre aí, se for voluntária, sim, deve ser punida. Involuntária, depende. Depende. Então, nem sempre. Desde que seja somente de forma voluntária e antes da marcação do gol, também não. Porque se ela for de forma involuntária, pode ser punida. Desde que ocorra o quê? Que ocorram 2 situações subsequentes, que ocorra uma imediatez no lance e ocorra uma clara oportunidade de gol, um gol a seguir. E desde que ocorra imediatamente antes de marcar o gol ou de uma ocasião manifesta de gol, essa opção está correta. Essa opção está correta. Então, a melhor opção seria a correta, a única opção correta que teria aí realmente,
seria a terceira opção, que corresponderia à letra C. A fundamentação também é na regra 12. Tá? Algum colega quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação, alguma observação? Professor Gilmar, Victor aqui, Victor André. Pois não, André. Essa questão eu até errei na prova, porque eu não sei se os conceitos de mão na bola e bola na mão ainda estão em vigor, em vigência. Eu entendi o mão na bola, nesse caso, como uma ação deliberada e diferente de uma ação de bola na mão. Por isso que eu marquei sempre, sabendo que é perigoso sempre, nunca, marcar questões assim. Aí, eu gostaria só de saber se esses conceitos de mão na bola e bola na mão ainda estão em vigor ou não. Na verdade, a gente entende como mão na bola, o entendimento de mão na bola é aquela mão deliberada, né? Não está conceituado dessa maneira na regra do jogo. Tem que estar conceituado mão deliberada e mão ou voluntária e mão não deliberada ou involuntária. Mas a mão que vai até a bola, né, não a bola que vem até a mão, né, a gente tem a ideia de que a bola que vem até a mão é bola na mão. A mão que vai até a bola é mão na bola. Então, tem esses conceitos de mão deliberada e não deliberada. Quando a gente fala que é sempre, está errado, porque um atacante ele pode ser punido com a mão involuntária, não deliberada, desde que aconteçam aquelas duas situações que a gente colocou, que se ocorra uma imediatez e que venha ocasionar um gol, uma clara oportunidade de gol. Se acontecer isso, a mão não deliberada ou involuntária desse atacante deverá ser punida. Se isso não acontecer, o gol, vier ocorrer um gol, a jogada é legal, o gol é legal. Então, esse sempre está incorreto. Pois não. Então, André, deixa eu só aproveitar e preencher mais a resposta do Gilmar. Os conceitos de mão na bola e bola na mão, esses conceitos, essas palavras já não estão mais na regra, porque existem outros conceitos que levam para esse entendimento. Então, você tem a mão natural, a mão antinatural, se a bola bate no corpo, bate na mão. Então, na verdade, essa coisa de bola na mão e mão na bola, esses temas, esses conceitos, essas expressões, já não tem mais na regra. O que tem na regra é a possibilidade que o árbitro tem de avaliar o que aconteceu. Então, se o braço do jogador está em posição natural, está em antinatural, está acima da linha do ombro. Então, todas essas considerações que estão na regra é que você vai ter que usar para identificar se é uma bola, a mão deliberada, ou se não é não deliberada para marcar ou não. Agora, o que o Gilmar disse é certo. Se essa mão do atacante, a partir do toque da mão, gerar um ataque promissor ou um gol, tem que ser marcado de qualquer jeito, porque é a mesma coisa que eu falei anteriormente. A FIFA entende que, no espírito da regra, gol com a mão é inadmissível, de qualquer jeito. Então, tem que ser marcado se essa mão for direto para o gol ou se imediatamente ela criar um ataque promissor. Tranquilo? Ok, obrigado. Uma outra coisa, acho que é importante que vocês se leiam bastante a regra para ficar bem fortalecido os conceitos, a teoria, porque são essas teorias que vai dar condições para vocês definir o que marcar e o que não marcar. Mas é importante que esses conceitos fiquem bem marcados em vocês. Então, leiam, tirem a dúvida com o Gilmar, tirem dúvida com o Cláudio, porque isso tem que ficar muito consistente. O erro no campo é inadmissível. O erro no campo, ainda junto com o erro do árbitro, porque ele não conhece a regra, piora cada vez mais. Ok? Vamos lá, Gilmar. Sérgio. Sérgio. Oi. Pode falar. Sérgio Edilson. Pode falar, estou ouvindo. Ah, tá. Só para complementar, você falou que a FIFA repudia qualquer situação de gol com a mão, não é isso? Em relação à ocorrência de mão na bola, bola na mão. Aí, só para complementar, que ela repudia qualquer situação de gol que, porventura, tenha a ilicitude da vantagem de um toque na mão, como o Gilmar bem falou, da imediatez da jogada. Correto ou não? Correto. Isso aí. Beleza. Só para mas a regra fala também, em algumas situações, que
se esse toque tem que ser de imediato. Se passou para um lado, para o outro, e aí já morreu. Tem que ser imediato. Tem que ter a imediatez para que esse atleta leve a vantagem da consignação do gol. É o que o Gilmar falou. Beleza. Algum colega quer fazer mais algum comentário, alguma colocação? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Podemos passar adiante? Vamos lá para a 8ª questão. Após o reinício do jogo, através de um tiro de meta, o goleiro toca uma segunda vez na bola com as mãos dentro da área penal. O que o árbitro deve fazer? Bom, é aquela situação que está prevista na regra 12, em que o goleiro comete a infração após reiniciar um jogo. Normalmente isso ocorre num tiro de meta, num tiro livre. E aí, nesse caso, a punição técnica, né, a decisão técnica seria tiro livre indireto contra a equipe desse goleiro, seja ele tocar com a mão ou com o pé ou contra a parte do corpo. Ele deu um segundo toque antes de outro jogador, a equipe dele deverá ser punida dessa maneira. E esse goleiro, ele poderá ser punido com cartão disciplinar. Se ele vem a impedir um ataque promissor, será advertido com cartão amarelo. Se ele vier impedir uma clara oportunidade de gol, ele deve ser expulso com cartão vermelho. Então, a melhor opção seria a terceira opção, corresponderia à letra C, punir a equipe do goleiro com um tiro livre indireto, podendo não sancionar o goleiro, se ele não impedir um ataque promissor ou não impedir uma clara oportunidade de gol, adverti-lo com cartão amarelo, acho que o restante expulsado com cartão vermelho, se eu não me engano. É porque está ali abreviado, né? Essa seria a letra C. Legal? Corresponderia à letra C, a terceira opção. Fundamentação na regra 12. Tá? Dependendo das circunstâncias. Ok? Algum colega quer fazer alguma pergunta? Algum colega quer fazer alguma colocação? Algum comentário? Podemos passar adiante? Gilmar, só uma pergunta. É o Sim. Wagner Rosa falando aqui, tudo bem? Opa. Boa noite. Eu estou tentando pensar em algum caso que seria caso vermelho. Nesse Sim. segundo toque do goleiro utilizando as mãos. Eu não consegui pensar em nenhum agora. Nós chegamos a ter assim, uma identificação de um vídeo. E é possível acontecer isso ou uma outra situação qualquer. Vamos dizer, por exemplo, o goleiro escorrega. Na hora que ele escorrega, ele vai bater o tiro de meta, escorrega, toca com uma parte do membro inferior, o joelho, por exemplo. Tem um jogador, ele toca, cai, tem um atacante adversário que está até na posição normal, ou seja, fora da área penal, dentro do que é previsto, né, dentro da regra do jogo. Ele vai, se aproxima e tem toda a condição de tomar posse dessa bola, porque a bola já está em jogo. Ele vai, se aproxima. Quando ele se aproxima para tomar posse da bola e consignar esse gol, o goleiro vai lá e dá outro toque na bola. Certo? Com o pé, com a mão, não importa. Ele chuta essa bola para longe. O que ele cometeu? Ele cometeu um segundo toque, né, depois de um reinício de jogo, e impediu uma clara oportunidade de gol. Nesse caso, o reinício do jogo será através de tiro livre indireto, e esse goleiro deverá ser expulso por impedir uma clara oportunidade de gol. Seria isso. Beleza. Tudo bem? Tudo Professor, bem? Pois não. Eu posso complementar? Claro. Porque a dúvida do Wagner era exatamente a que eu tive também. Eu estava tentando imaginar um lance. Eu pensei na direção da bola. Porque, por exemplo, se o goleiro cobra o tiro de meta para frente, escorrega, e a bola está frontal para o gol, e o atacante vem para pegar e ele toca, eu Sim. entendo como uma chance claríssima de gol. Ele está lá, pum, fazer o gol. Agora, por exemplo, se ele vai tocar para o lado com o zagueiro, vai tocar lá para a lateral, e aí ele toca, escorrega, e aí o atacante vai pegar a bola, só que ele está fora, sem ângulo. Eu entendo que esse lance já é para amarelo, se o goleiro pegar a bola. Aí vai depender, porque o que acontece? Para que ocorra realmente, você está certo, para que ocorra realmente uma clara oportunidade de gol, tem que ter aquela situação dos 4 Ds, né? Direção, domínio, defensores, né? E distância.
Então, para caracterizar uma clara oportunidade de gol, tem que ter a presença dos 4Ds. Se não ficar caracterizado os 4Ds, a gente poderia entender aí uma situação de impedir um ataque promissor. É possível esse tipo de situação. É possível. Se ficar caracterizado os 4Ds, sim, é impedir uma clara oportunidade de gol. Ele deveria ser expulso com cartão vermelho. Se não ficar caracterizado esses 4Ds e ficar caracterizado ali um impedimento, um ataque promissor, um SPA, ele deveria ser advertido com cartão amarelo e tiro livre indireto contra a equipe dele. Perfeito? Vai depender realmente da situação, de como a situação vem acontecer. Certo? Gilmar? Pois não. Pelo adiantado da hora, nós vamos corrigir até a questão 10, tá? E aí, numa próxima oportunidade, nós corrigimos as demais. Tá bom. Ok? Tá legal. Bom, a nona questão. Baseado na... Podemos ir para a nona? Não. Baseado na mudança temporária referente à substituição, marque a alternativa correta. Bom, o que a gente vê na situação com relação a essa mudança temporária, né? A equipe, né, acho que já tem as equipes de base, jogadores de base, elas já têm a possibilidade de terem mais alterações. Isso vai permanecer. Não mudou. Essa situação vai permanecer. A não ser que no regulamento da nova competição o organizador entenda que seja diferente. Mas, em princípio, isso não vai alterar. A situação se prende mais a equipes profissionais, né, que teriam até 5 substituições em até 3 momentos do jogo. Esses momentos não se contam os intervalos, as paralisações, se conta o tempo de jogo, de bola em jogo, tá? De tempo de jogo. Então, assim, o que traz ali as alternativas para nós? Se uma equipe substituir 2 jogadores em um mesmo momento, durante o jogo não tiver feito ainda nenhuma substituição, considerar-se-á que ela terá apenas mais uma oportunidade. Não está correto. A equipe tem direito de fazer 5 substituições, até 5 em até 3 momentos. Então, ela fez 2 substituições em um momento. Então, não só tem mais uma oportunidade. Ela pode substituir 3 jogadores em até 3 momentos. Tá certo? A situação, a segunda opção, se uma equipe substituir 2 jogadores em um mesmo momento durante o jogo e não tiver feito ainda nenhuma substituição, considera-se que ela terá direito ainda às mesmas 2 oportunidades que tinha para substituir. Está correta essa opção, porque ele substituiu 2, tem mais 3 para fazer e poderá fazer isso em até 2 oportunidades. A última acrescenta uma oportunidade a mais que não está correta. Se uma equipe substitui 2 jogadores em um mesmo momento durante o jogo, então tem mais 3. Fez em um momento, tem mais 2 momentos em 3 oportunidades. Não tiver feito ainda nenhuma substituição, considerar-se que ela terá 3 oportunidades. Então, em vez de 3, passa até 4. Teve a primeira e mais 3. Então, não está correta. A opção correta seria a segunda opção, que corresponderia à letra B. Tá certo? Segundo a circular 19. Alguém tem dúvida com relação a essa questão? Alguém quer fazer alguma... Gilmar. Pois não. Ian Quinte, boa noite. Boa noite. Gilmar, no texto dessa questão, Sim. se eu na minha compreensão aqui da forma como a letra C foi redigida, deu a entender que ele fala ali, ainda nenhuma substituição, e não tiver feito ainda nenhuma substituição. Ao meu ver, esses 2 jogadores estavam para entrar. Não houve substituição consumada. Então, a equipe ainda teria direito às 3 paradas. Uma dessas paradas iria cair quando esses 2 jogadores entraram. Como esses 2 jogadores não entraram, ao meu ver, a letra C estaria correta porque eles não entraram no jogo. Mas a gente está entendendo ali que ele está utilizando um momento, entendeu? Se uma equipe substituir, então isso está acontecendo naquele momento. A conjugação do verbo está botando a situação presente. Se a equipe substituir 2 jogadores no mesmo momento, então está fazendo a substituição naquele momento. E não tiver feito ainda nenhuma substituição, então ela está fazendo uma substituição, está utilizando um momento. Utilizando 2 jogadores em um determinado momento. Mas a questão é que, ele falou que ainda não fez nenhuma substituição. Entendo que ele vai gastar 1 e vão sobrar 2. O teu raciocínio está correto. Mas a forma como eu interpretei lendo essa questão, deu a entender que não tinha feito nenhuma e poderiam ser feitas 3 ainda, que ia cair quando tivesse esses 2 jogadores entrando, entendeu? Eu entendi a tua interpretação, mas na verdade a gente, quando montamos a questão,
a gente teve a intenção de mostrar o seguinte, que a equipe está fazendo uma substituição naquele momento. Então, utilizando 2 jogadores naquele momento. Então, ela está utilizando um momento que ela tem direito dos 3. Se não fez nenhuma substituição, não utilizou nenhum momento anteriormente, ela ainda pode utilizar 3 jogadores, até 3 jogadores para substituir em até 2 momentos. Então, utilizou um momento para substituir 2, ainda tem mais 3 jogadores que poderão ser utilizados em até 2 momentos. Essa foi a intenção quando foram feitas as opções. Gilmar. Sim. Salião. Gilmar, Salião. Tudo bem? Tudo bem, rapaz? Tudo bem, Gilmar? Tudo bem, Salião? Tudo bem, tio? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Gilmar. Eu posso usar esses 3 momentos para fazer a substituição, perfeito? E se eu quiser fazer as 5 substituições em um só momento, eu posso? Não tem problema. Você tem até 5 substituições em até 3 momentos. Sem problema. Então, eu posso utilizar os 3 momentos. Eu posso utilizar isso aí para ter vantagem, então, também, né? Eu posso chegar e deixar, eu quero fazer as 5 no final do jogo. Eu posso, porque é meu direito. Sim, pode. Não tem problema. Em todo mundo nada, praticamente. Eu vou utilizar as 5 substituições em um momento. Você teve 5 substituições para fazer em até 3. Mas você utilizou as 5 que você tinha direito em um momento. Perfeito. Estranho isso aí, mas valeu. Obrigado. Gilmar. Só entrar rapidinho de novo aí. Cara, essa mudança, essa alteração transitória que eles chamam, é unicamente para poder não explorar fisicamente os jogadores. Mais nada. E aí eles permitiram que houvesse esse aumento de 5 mudanças durante o jogo. E em três possibilidades. O que causa estranheza? Estava conversando com o Cláudio, que é o seguinte: você tem, na regra sempre teve o seguinte, que eram 3 substituições. Então, você podia fazer em 3 momentos diferentes, certo? Como era número igual de momentos e de substituição, isso aí ficou claro. Eu posso fazer 1, 2 e 3, posso fazer 2 e 1, ou seja, eu tenho que mudar 3 jogadores. Eu posso deixar para lá uma oportunidade. Então, é isso que está causando essa estranheza. As oportunidades não significa dizer que eu não posso fazer, no momento que eu quiser, as 5 substituições. Eu posso até nem querer fazer as 5 substituições. Então, vai depender muito do ambiente do jogo, como é que a equipe vai se portar. Mas isso não é para ganhar vantagem técnica, tática, e sim para poder permitir que o jogador que já está há muito tempo sem jogar não tenha a sua capacidade física exacerbada, tirada de você, dele. Então, isso é porque a FIA pensou nisso. Não tem nada a ver com ganho tático, ganho técnico, nada disso. Somente para poder manter o jogador em atividade. Tá? Sérgio, mas eles podem usar isso aí como uma oportunidade tática. Eu estou perdendo o jogo, não fiz as 5. Aí eu vou deixar essas 5 para fazer no final. Eles podem usar isso aí como... Não foi feito mas eles podem usar como, né? Isso aí não cabe à arbitragem. A arbitragem não tem nada a ver com isso. A arbitragem tem a ver que tem que fazer 5 em 3, só isso. Como é que ele vai usar? Isso é problema do técnico. A arbitragem não vai se meter nisso. O ruim de colocar esses assuntos com a arbitragem é que parece que o árbitro ele vai ter poder de evitar isso. Ele não tem esse poder. Mesmo que ele identifique que o jogador, que o técnico está querendo ganhar vantagem, isso é problema do técnico. A única coisa que o árbitro pode se interferir é se houver um retardo muito grande no início do jogo. Aí sim. De qualquer outra maneira, não pode se meter. Mas você não pode supor que também isso é uma oportunidade tática. Isso aí não compete a gente, né? Dizer que isso não é oportunidade tática, entendeu? Isso que eu queria te explicar, pô. Entendeu? Não, eu entendi. Mas só que a gente não pode dizer que isso aí não é para uma oportunidade tática também, entendeu? Mas beleza, isso aí não compete a gente. Não compete a arbitragem comentar isso. Perfeito. Ô, Gilmar. Pois não. O Rian, quando ele colocou a questão C, sim. Se uma equipe substitui 2 jogadores em um mesmo momento, se fosse no intervalo, se a equipe substituísse 2 jogadores no intervalo, isso não contaria. Sim. Então ele teria mais 3 oportunidades para substituir.
da maneira que ele quisesse, colocando um em cada oportunidade, ou não utilizando uma oportunidade, colocando 2 e 1. Então, o que tem que ficar muito claro é o seguinte: intervalo não conta como oportunidade. Tá? Ele pode substituir 5 no intervalo. Ele não usou nenhuma oportunidade dele. Não há problema nenhum, entendeu? É isso. Perfeito, Cláudio. Ele usou os 5 jogadores e não utilizou nenhuma oportunidade que tinha direito. E fez as 5. Ele quer falar? Eu. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Com relação a essa questão, acredito que eu até errei, porque eu somei, tipo, se quiser substituir 2 jogadores, ela terá mais 3 oportunidades. Eu somei o 2 e o 3, por isso que eu acho que eu errei essa questão. E agora, lendo com mais calma, eu estou vendo que não foi o somatório, né, de jogadores, e sim quantos momentos ainda faltam para substituir. É isso mesmo, você está certo. Essa foi a intenção. Eu acho que a dúvida do Rian, na verdade, ela está ancorada no português, na forma da escrita. Então, é só a gente parar para olhar com bastante calma, que, bem como o Gilmar falou, se uma equipe substituir, ou seja, ela vai substituir, na verdade, ela vai executar. Ela executou, substituiu 2 jogadores, e ainda não tiver feito nenhuma, certo? Porque está escrito. Ela vai, nesse momento, ela vai fazer 2 substituições, mas não fez nenhuma antes. Quantas faltam? Quantas oportunidades faltam para fazer? Faltam mais, certo? Eu preciso somente fazer essa soma, essa leitura. Então, eu tenho um verbo aqui no presente e tenho um verbo aqui que não tiver feito, está no passado. Então, antes de fazer, ela não fez nenhuma. Tá? A questão é português e matemática junto. Vamos lá. Aí, pronto. E aí, matemática, se vocês quiserem assistir meu canal, tem um vídeo de matemática lá bom, para você aprender matemática, está liberado. Show. Vamos para fazer propaganda, né? Algum colega quer fazer mais alguma observação? Quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Podemos passar adiante? Bom, vamos lá então para a 10ª. No caso de uma prorrogação e ambas as equipes não tiverem realizado quaisquer substituições, essas poderão ser feitas durante o seu transcorrer? A resposta é sim. Se está previsto no regulamento da competição uma prorrogação, se está previsto permitida fazer essas 5 substituições, não foram utilizadas em nenhum momento para substituir, não foi utilizado, porque a prorrogação faz parte da partida, não foi utilizada em nenhum momento nenhuma substituição, elas podem ser feitas durante o transcorrer da prorrogação sem nenhum problema. Então, pode-se fazer as 5 substituições durante a prorrogação. Perfeito? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Lembrando assim, só para complementar, eu vou atender o amigo. Lembrando assim, pode ser até que venha no regulamento da competição uma possível substituição adicional, que daria o direito de ter mais uma substituição. Perfeito? Se viesse isso. Pois não, quem gostaria de falar? Não, professor, tudo bem? Uma dúvida que surgiu agora. 5 substituições, 3 momentos da partida, certo? Isso. Posso fazer 2, 2, 1, 2, 2, sei lá, 5 direto e não usar os outros 2. Tá. Sim. Aí vamos supor que o técnico ele não entendeu essa regra, e aí ele fez uma substituição em um momento, aí daqui a 10 minutos ele fez a segunda, e aí daqui a 10 minutos ele fez a terceira. Ele já usou 3 substituições, 3 momentos. Aí o jogador se machuca da equipe dele e ele quer substituir. Ele tem esse direito de substituir ou ele fica com um a menos? Não, vai ter que ficar com um a menos. É como se fosse um jogador expulso. Ele teve 3... por isso que é importante, às vezes a gente... Gilmar, desculpa te interromper. Cara, a pergunta do Rian é bem pertinente, acho que a gente não pode nem responder. Pelo seguinte, vamos imaginar que essas 3 substituições ele fez no primeiro tempo. Ele tem um intervalo. Se o intervalo não conta, ele pode substituir. Então, a gente tem que olhar isso com calma para ver se isso vai funcionar. Então, é melhor nem responder essa pergunta, porque
porque a gente não sabe ainda a resposta. Vai depender da situação. Perfeito, Sérgio, perfeito. Eu só imaginei o transcorrer do jogo, porque no intervalo não conta. Perfeita a colocação do Sérgio. Aí vai ter que ver se realmente isso vai ser possível ou não. Eu estou dando aqui, eu estou lendo a regra e dando um panorama do que o Ian falou. Essa é uma possibilidade. Perfeito. Porque o que acontece? Você tem 3 momentos durante o jogo para substituir, não conta os intervalos. Se não conta o intervalo você pode fazer. Não vai contar como um momento de substituição. O Sérgio está perfeito. Se você estava levando até por essa linha, eu acho muito válido o que você falou. Eu coloquei só no meu pensamento o transcorrer do jogo no momento da sua pergunta. Mas, assim, durante o jogo, se ele utilizou os momentos que ele tinha direito, os 3 momentos, se for durante o jogo, não tiver mais intervalo a ser considerado, aí ele não tem direito de substituir. É o que a gente entende. Perfeito? Porque ele tem 3 momentos para substituir, fazer 5 substituições. Ele utilizou esses 3 momentos, ele não vai. A gente entende que não poderia fazer essa substituição. A gente entende dessa maneira, mas o Sérgio bem feliz aí na colocação dele. Oi? Eu entendi, sim. A minha dúvida foi exatamente no transcorrer do jogo mesmo, tá? Porque o intervalo eu já entendi que não conta. A minha dúvida foi no transcorrer do jogo. Esse é o nosso entendimento, né? Esse é o nosso entendimento, entendeu? Porque na minha concepção, como o Sérgio falou lá, essa mudança foi uma questão física, né? Porque o jogador vai jogar e tal. E aí, então, querendo ou não, a incidência da lesão é grande. E aí o jogador se machuca, já fez as 3. Eu acredito que, como árbitro da partida e até mesmo o cara que faz a alteração das regras lá na IFAB, que se eu falo pro cara, não, ele não pode jogar, não pode substituir, eu não estou sendo a favor dessa questão, entende? Eu tô para a verdade, eu tô deixando que o físico esteja de lado. Eu acho que tinha que ter uma adendo na regra, dizendo, em caso de lesão, caso já tenha usado 3 momentos, pode abrir um 4º momento para uma substituição, entendeu? Eu acho que tinha que ter isso. A tua observação é válida. Realmente não tem na circular não tem essa menção, na circular 19. Ela não traz, eu não vi uma menção com relação a esse tipo de situação. Em caso de uma lesão, uma possível substituição. Eu não vi essa situação. Então, eu entenderia que não poderia, em razão disso, de não ver presente na circular essa possibilidade, né? Não vi essa possibilidade, não. Então, diante de eu não ter identificado isso, eu estou colocando dessa maneira para você, entendendo dessa forma. Acho que a tua pergunta foi muito, muito legal, muito inteligente. Com relação à questão aqui, ela fala de prorrogação. Aqui no nosso campeonato a gente não tem prorrogação. Mas, como está na regra, a regra já prevê que, se for para prorrogação, que pode ser feito mais uma substituição. Ou seja, antigamente já não tinha 3, então, se fosse para prorrogação, poderia ser feita mais uma, que ia para 4. O que se tem que pensar, que não está escrito, não vi lugar nenhum ainda, é se a equipe não fez nenhuma substituição das 5 e vai para prorrogação, ele pode fazer 6. Então, tudo isso tem que ser pensado, ainda não está muito claro, entendeu? Ele tem que pensar simplesmente nisso. É uma forma de pensar com relação ao que está na regra. As mudanças ainda estão muito embrionárias na cabeça de todo mundo. Situações vão ocorrer para poder ajustar, certo? Então, isso que tem que pensar. Então, a resposta de uma está certa, eu só dei uma travada, porque quando ele começou a falar, eu entendi, e aí a gente não tinha mais uma resposta certa, clara, para dar para o Rian. Ok? Professor? Oi. Nesse caso, até a pergunta do Ian é pertinente. Esses 3 momentos durante uma partida normal, quando vai para a prorrogação, esses 3 momentos não morrem, eles continuam valendo, no caso. Então, é exatamente isso que a gente não sabe. A gente tem que saber ainda com a IFAB se o cara fez 3 substituições em 3 tempos, em 3 momentos. Ainda faltam 2. Né? Se ele pode usar essas 2 na prorrogação com mais uma. Na verdade, a regra fala que ele pode fazer mais uma na prorrogação. Aí ele vai poder usar as 2 que faltaram com mais uma da prorrogação, ou não, ou só as 2. Então, isso ainda não está claro na regra. Okay? Independente dele ter usado as 3 paradas. Não é isso? Exatamente, independente. Certo?
Antes de encerrar, Sérgio, queria dar uma palavra aí. Pode falar à vontade. Eu queria deixar claro para vocês que todas essas questões que vocês têm respondido, todas as avaliações, são feitas pelos instrutores do Rio de Janeiro. Essas questões elas não são retiradas da FIFA, elas não são retiradas da CBF, elas são feitas pelos instrutores. E antes que vocês façam as avaliações, essas provas, ou essas avaliações, como vocês queiram entender, elas são enviadas para os instrutores fazem um filtro, respondem às questões, procuram fazer alguns ajustes nas questões e só depois nós disponibilizamos para os árbitros do Rio de Janeiro. Então, assim, todas as questões que vocês estão respondendo, todas foram feitas por nós. Não foi retirada de lugar nenhum, né? E, antes de ir para vocês, que fique claro, ela passa pela apreciação de todos que fazem parte do CEPEDA, ok? Eu vou encerrar minha fala, se o Sérgio quiser falar. Quero agradecer muito a participação de todos. Acho muito proveitoso, acho que agrega muito ao nosso conhecimento, que vocês estejam aqui às sextas-feiras e espero vê-los novamente na próxima sexta-feira. Muito obrigado a todos aí pela participação. Agora, Sérgio. Só para finalizar, esse vídeo vai ficar disponível lá no YouTube. A gente diminuiu porque ia demorar muito, daqui a pouco a gente não consegue nem subir o vídeo pelo tempo do vídeo. Agora, o que está acontecendo? Quem tiver a oportunidade de assistir o vídeo, agora ele está partido por capítulo. Então, você não precisa ver o vídeo todo para acessar a questão. A minha dúvida só é a questão 10. Então, você vai na descrição do vídeo, clica no minuto da questão 10, você é remetido diretamente para a questão 10 para ver a explicação do Gilmar na questão 10. Então, esse vídeo vai ficar sempre agora por capítulo. É um novo método que o YouTube colocou para a gente vai usar. Para você não ter que ver o vídeo todo, que realmente assistir o vídeo de mais de 1 hora é complicado. Tá bom? Então, de qualquer maneira, agora agradeço a participação de todos, ainda novamente, pelo interesse de vocês, pela disciplina de vocês em manter desligados os microfones. Isso ajuda bastante para a gente pensar aqui. E vamos desculpar com o Gilmar pelas minhas interferências o tempo todo na resposta dele, ok? Nossa, eu só tenho a agradecer a sua participação. Obrigado aí pela participação nas respostas. Obrigado. Contribuiu bastante. Obrigado, Ali. Muito obrigado. E agradecer um abraço a todos pela participação. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos e até mais. Hein? Até sexta-feira. Tchau, boa noite aí, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.